Sem sombras de dúvidas, uma das melhores temporadas, se não a melhor de Shingeki no Kyojin, porque que temporada incrível, que temporada genial, em especial essa parte 2 dessa terceira temporada foi inesquecível para os fãs de Shingeki. Foi uma temporada que a gente vai guardar com carinho, ainda mais porque a próxima temporada é a última, não é mesmo? Então a gente teve tudo nessa temporada, a gente teve, digamos que parte política, a gente teve parte épica de ação, a gente teve mortes importantes nesse arco, acho que foi, digamos que a temporada que mais teve mortes importantes, então foi uma temporada, tipo, bem especial para Shingeki no Kyojin, e é uma temporada que vai marcar muitas coisas que vão vir daqui pra frente, pra essa reta final. Então, vamos falar sobre o episódio número 59, sobre Shingeki no Kyojin. Seja muito bem-vindo, meu querido e minha querida Kohai. Eu vou falar sobre o que eu achei desse episódio, o que eu gostei, como é que ele foi, porque ele, digamos que foi um episódio bem simples, diferente do episódio passado, que foi o episódio número 58 e o episódio número 57, que foram episódios que deixou a maior parte do público confuso, como deixou a mim confuso. Mas esse episódio já foi mais relaxante, já deu pra pegar uma base um pouco sobre o que aconteceu nos outros episódios, e a gente viu, digamos que foi um episódio muito emocional. Eu diria que esse episódio foi emocional. Não foi um episódio que vai gerar lágrimas para nós, mas gera lágrimas para quem está dentro do anime, para quem vive dentro, para os personagens que perderam a esperança como o próprio protagonista. Então, vamos falar sobre o episódio número 59 de Shingeki no Kyojin, a perda da esperança de Eren. Mas antes de eu falar o que eu mais gostei, qual cena eu achei mais interessante, qual cena eu achei mais fofa, porque teve cena fofa nesse episódio, vamos falar do anúncio da nova temporada de Shingeki no Kyojin, um anúncio que tem o lado bom e o lado ruim. Vamos começar pela boa notícia, já foi anunciado que será para a temporada de inverno de 2020, ou seja, final do ano que vem, teremos a última temporada de Shingeki no Kyojin. Isso é a ótima notícia, a gente vai ter o final do mangá adaptado em anime. Mas agora vem a má notícia, não é o mesmo estúdio que produziu essas 3 temporadas, e isso é uma má notícia, porque a qualidade de Shingeki no Kyojin, a animação é muito bem feita, é muito bem animada, e vai ser um problema um estúdio pegar e fazer com a mesma qualidade. Provavelmente a gente já vai ver que vai decair a animação, já vai ser uma coisa que vai decepcionar muitas pessoas, infelizmente, mas a boa notícia é que vai ter adaptado, a má notícia é que vai ser um outro estúdio, e ainda a gente não sabe ao certo o número de episódios que serão. Isso eu ainda não sei porque eu não acompanho o mangá, então eu não posso dar uma dedução ao certo, mas se seguir o ritmo das outras, provavelmente a gente pode acreditar que vai ser um desfecho de 20 episódios a última temporada, mas vamos aguardar com o tempo e daí a gente descobre. Mas tendo falado sobre esse anúncio, eu volto a falar sobre isso no final do vídeo, porque eu quero falar sobre o teaser de 15 segundos que já lançaram. Vamos falar agora sobre o episódio de número 59. Mas sabemos que essa foi uma temporada incrível de Shingeki no Kyojin. A gente teve uma parte política que foi meio chato, pelo menos na minha opinião. A gente teve uma segunda parte, a parte 2, que foi uma parte épica, só foi tipo ação, morte, informação. Então tipo, foi uma temporada incrível e a gente tinha que terminar com uma cena de ápice, uma cena de clímax. Uma cena tipo bela, simples, uma cena de paz, uma cena que é bem diferente do clima pesado de Shingeki, uma cena tipo de felicidade, que é ver o esquadrão de reconhecimento diante do mar. Algo que tipo, levou muito tempo, mas finalmente eles conseguiram dominar, eles conseguiram sair das muralhas, eles finalmente acabaram com as ameaças dos titãs. Isso foi algo magnífico, a gente vê tipo todos diante do mar, a gente viu tipo a Sasha junto lá com, eu posso dizer, com o Jian, com o Kone, a gente viu a Randy tipo já querendo ver algo que era venenoso e o Yuri vai já falando, não toque nisso que isso com certeza é venenoso. A gente viu tipo um Armin, aquele sorriso do Armin que a gente quer guardar num potinho, a gente viu que tipo ele falando, eu sabia, o mar existia, finalmente eu estou diante dele, tipo, foi algo que, tipo, é muito nosso bebê de Shingeki. E pra finalizar, tinha que ter a cena da nossa querida waifu, a matadora de titãs, tipo, a personagem que é a mais corajosa de todas, a gente viu ela se assustando com ondas do mar e depois dando um belo sorriso, tipo... Como não achar perfeito essa temporada de Shingeki no Kyojin? Foi um final belo, perfeito, um ótimo desfecho para essa temporada. Foi um final muito de paz, felicidade e ao mesmo tempo depressão, por conta que a gente viu daí a parte que a gente vê que enquanto o Armin tá todo feliz falando, eu sabia, o mar existia, e daí o Eren fala, sim, ele é enorme, mas o que adianta? Eu acreditava que depois desse mar a gente encontraria a liberdade, eu acreditava nessa esperança, então como você viu, eu acreditava, eu achava que teríamos uma esperança, porque toda essa esperança que o Eren teve, ela foi quebrada após ele recobrar as memórias de seus ancestrais. Então, a partir dessa parte, a gente já nota a mudança brusca da personalidade do protagonista de Shingeki no Kyojin, e isso é algo que vamos falar agora. Vemos que Eren está cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, por conta de que
que uma dessas inseguranças é o que ele pode falar para todos ali das autoridades das muralhas. Porque se ele contar que se ele ingerisse alguma pessoa que contém o sangue da família real, provavelmente ele despertaria o poder do Titã fundador. Mas se ele contar isso, é óbvio que o exército vai fazer com que ele se transforme em Titã e ingira a Historia. E ela é uma grande amiga de todos, ele não pode fazer isso, ele não quer que sacrifiquem ela já nesse momento. Então há essa dúvida, essa insegurança, e ele não pode contar isso para ninguém. Então a gente viu que também nesse mesmo tempo teve lapso temporal, pelo que eu entendi da obra, por conta que a gente viu lá que o Coru já tinha falado com o Grisha, tipo, que se ele quiser proteger a Mikasa e o Armin, ele tem que fazer da missão dele um sucesso. Então isso foi uma, digamos, mensagem já para o Eren desse tempo, isso foi uma, digamos, umas memórias do futuro. Não dá pra entender, porque Shingeki não entender isso, porque Shingeki no Kyojin não nos explicou isso, pelo menos é o que eu entendi, ou talvez tenha uma ligação com temporadas passadas, coisa que eu não me recordo, mas para todo caso, a gente viu que pode abrir uma questão de lapso temporal. Isso, na minha opinião, só se baseando nesse episódio, porque eu não sei ao certo o que ele quis dizer com as memórias, se ele quiser proteger a Mikasa e o Armin. O que o Coruja já sabia daquele tempo em que o Eren nem era vivo ainda. Para todo caso, a gente viu que o Eren está com essas dúvidas, ele está com essa insegurança sobre a Historia, e a gente viu que a liberdade, a esperança dele foi quebrada, por conta de ele ter tido todas as memórias, ele sabe o que os Marlianos fizeram com os Erudianos, ele sabe que essa esperança não tem no mundo lá fora, ele sabe que dentro das muralhas os Erudianos são como o clã do Akuma, então digamos que tudo isso vai botando tipo como aquela esperança que ele havia tido, aquela esperança, como ele falou pro Armin, que ele achava que após o oceano eles teriam liberdade, foi quebrada, porque o mundo inteiro é o inimigo dele, e como ele fala, se ele matar o mundo inteiro, será que ele vai encontrar a liberdade que ele tanto queria? Então vemos que a mudança foi brusca, aquela paz, aquela personalidade forte dele se transformou em uma personalidade fria, como se os olhos estivessem mortos dele, a alegria que ele tivesse virasse só uma tristeza e uma solidão. Então o Eren mudou muito nessa passagem de um ano que já mostrou nesse episódio de Shingeki no Kyojin. Foi algo importante porque a gente viu o quão maduro ele ficou, o quão experiente ele ficou em usar os poderes de Titã dele, porque ele só encosta em um Titã que é um Erudiano e ele sabe se é mesmo ou se é um Titã, digamos, de outra raça, de outro povo, e foi legal, porque mostra que ele ficou muito maduro e muito experiente no uso de poder dele. Isso foi algo que eu achei bem interessante deles terem feito nessa passagem de tempo. E que convenhamos, com essa passagem de tempo, eu acho que o cabelo do Eren ficou muito mais estiloso e ele conseguiu ficar muito mais bonito, porque convenhamos, para você ficar bonito, é só você deixar teu cabelo crescer que você vai ficar muito mais bonito 50%. Isso você pode confiar que é um conselho meu. Então a gente viu a rápida mudança que o Eren teve, tipo, digamos que a personalidade dele ficou meio triste, ficou meio fria. Só que tipo, ver que aquele cabelão deixou ele estiloso ficou legal, ainda mais com essa personalidade meio fria dele. Eu achei pelo menos que ficou bacana isso. Mas, tendo falado um pouco dessa parte do Eren, vamos para outros pontos do episódio. A cena do povo da muralha sabendo, digamos que, a triste verdade sobre eles. Foi algo legal, porque finalmente eles descobriram que o Rei das Muralhas havia retirado as memórias deles. Então foi algo importante porque, digamos que eles que tinham também essa esperança, eles tiveram que meio a esperança quebrada, porque eles souberam que, tipo, todo mundo trata eles como uma raça demoníaca. Eles, tipo, têm que ficar dentro daquela muralha porque o mundo não quer contato com eles. Tipo, foi algo bacana, foi algo interessante porque, tipo, mudou, tipo, tudo que eles achavam, que a humanidade havia acabado. E não, tipo, a humanidade está em vários lugares, está em vários pontos. Então foi algo importante, tanto que mostrou que há várias pessoas que não acreditam, há várias pessoas que estão em choque, há várias pessoas que, tipo, acreditam e só falam, tá bom, agora me vê uma cachaça porque eu tenho que entender isso melhor. É tipo isso, porque a gente viu que tem várias pessoas, desde que tem as pessoas que estão, tipo, não acreditando, digamos, nas autoridades, estão falando que isso é uma conspiração, tem várias pessoas que meio que estão tentando engolir isso, porque é algo bem em choque para quem teve as memórias retiradas, achava que a humanidade tinha acabado, que a humanidade está bem e, tipo, não confia em ninguém das muralhas, é algo muito triste até. Então, digamos que essa notícia ter sido revelada para o povo foi algo importante, mas lembrando que todos os esquadrões importantes dentro da muralha estavam discutindo se eles deveriam ou não contar, tanto que daí a gente viu que eles entraram no consenso que eles deveriam fazer isso porque eles não podem mais esconder nenhuma verdade do povo. Então achei que foi um sistema meio que democrático ali das autoridades, bem legal isso. Para todo caso, tendo falado dessa mini parte aí, que eu acho que foi interessante, você que viu o episódio, você entendeu? Vamos falar da cena do funeral dos nossos queridos Esquadrão de Suicida, o Esquadrão de Reconhecimento. Agora vamos falar da cena que o Esquadrão de Reconhecimento foi condecorado, digamos que com uma medalha, com uma, como posso dizer, uma homenagem da Historia, que é a rainha.
Então, foi uma cena que eu revendo agora, eu achei muito engraçada. Por conta que, tipo, foi uma cena bem séria, tipo, o clima tava pesado, mas, tipo, você tem que rir, por conta que, tipo, o Frost escrachou com todo o reconhecimento, e, tipo, ele é o pirralhinho ali, ele é, tipo, o Kohai da relação, e tava, tipo, escrachando com os senpais dele. Foi muito engraçado e interessante, por conta que o que ele falou foi pura verdade, querendo ou não, tipo, quem torcia para que o Armin sobrevivesse, fosse escolhido vivo, e, tipo, quisesse que o Armin morresse, agiu pela emoção, e eu fui uma dessas pessoas. Eu torci para o Armin continuar vivo, eu não queria mesmo que o Armin, se eu tivesse que escolher, eu ia mais de Armin do que Erwin, e tipo, a maioria foi de Armin, digamos, tecnicamente. Como ele próprio falou, tipo, a Mikasa, o Eren, o Levi, eles agiram por emoção, eles foram numa decisão irracional, por conta que isso foi irracional, tipo, eles deixaram o capitão, o comandante do reconhecimento, o cara que podia, digamos que comandar toda essa situação agora problemática, lidar com isso no futuro, eles tipo, não deram essa oportunidade, tipo, o cara agora tá morto, e escolheram o Armin, tipo, o Armin não tem experiência, como a Hunt falou, ele pode ser muito talentoso, mas no momento eles precisariam da experiência, digamos que do Erwin. E por conta disso, a gente viu que o Eren já tava quase batendo lá no Frost, a gente viu que o Frost também não ia pra trás, já ia escrachar o Eren também, porque a gente viu que o Eren só falou, você não sabe nada sobre o Armin, o que você tá falando? E o Frost falou, eu realmente não sei, só sei que eu e todos que lemos o relatório, a gente queria que quem tivesse vivo aqui era o Erwin, foi esse o nosso questionamento. Então, sério, foi algo bem legal essa cena, eu acho que foi bem interessante, porque a gente viu que a Mikasa queria afastar o Eren, e tipo, o Frost fala que a Mikasa, digamos, foi mais adulta que ele, porque no momento ela havia desistido e ele não. Tipo, isso deixou a Mikasa em um choque, tipo, ela tava do lado do Armin e tipo, meio que ela desistiu do Armin, que é o grande amigo também dela, então foi uma cena bem tensa quando ele fala isso, tipo, dá um choque, querendo ou não, até pra própria personagem que, tipo, já se afastou do Eren. E a gente viu lá que o Jean lá, o Connie, eles chegaram e, tipo, sobrou até pra eles. O Jean só falou, e vocês fiquem quietos aí no seu cantinho que vocês nem entraram lá, tipo, pra tirar o Eren e a Mikasa, pelo menos pra acalmar eles, vocês só ficaram vendo a situação, então vocês nem se metam aqui. Tipo, o Frost, tipo, botou respeito nisso e só falou verdades. Tecnicamente, a gente queria realmente que o Armin estivesse vivo. Agiu mais pela emoção do que pela razão de escolher o Armin. Então, tecnicamente, digamos que o Frost estava certo, não só ele como todos. Mas agora já foi feito. O Armin tá vivo e é ele que vai, digamos que, ajudar o esquadrão de reconhecimento. E digamos que isso foi muito legal, essa cena, por conta que o Frost acabou, tipo, digamos que desabafando, falando tudo isso diante deles, por conta que ele teve que contar a verdade lá pra aquela garota que era companheira daquele cara lá que morreu lá no ataque lá da muralha, lá do Titã Bestial. Porque, tipo, ele falou lá do companheiro, que o cara, tipo, era da mesma época que ele foi o que mais inspirou todos, tipo, fez com que todos fossem adiante, mesmo nesse ataque suicida. E o que acontece é que no momento que ele estava naquele ataque, provavelmente ele se arrependeu. E, tipo, isso deixou a garota em choque. Tipo, a garota já saiu porque era um grande amigo dela e ela viu que por mais que ele ajudasse, por mais que ele, digamos, encorajasse todos, porque é algo do reconhecimento, encorajar a todos os companheiros, no fundo, na hora que ele estava para morrer, ele havia se arrependido de ter entrado no reconhecimento. E foi algo legal porque o Jean havia questionado por que ele falou isso. E ele já disse, porque eu tinha que contar a verdade, porque alguém deveria contar a verdade. A verdade deve ser contada para todos que vão querer entrar no reconhecimento. Todos têm que deixar todos preparados, que isso pode acontecer, que muitos vão morrer. Então foi algo legal que o Frost mesmo falou, que tipo, para que não aconteça como ele que entrou no reconhecimento, digamos que ele não quer que aconteça com outras pessoas, que ele já tem que avisar, tipo, desde o começo sobre esse incidente, sobre tudo que pode acontecer. Foi algo legal, foi algo interessante e foi algo bem sério que o personagem em questão, tipo, realmente ele admitiu que ele é fraco, ele é descartável, mas o Erwin não era e, tipo, ele quer que agora isso sempre seja lembrado. Então, eu acho que foi uma cena bem interessante que a obra colocou no momento certo, bem nessa condecoração das medalhas. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio número 59 de Shingeki no Kyojin. Um episódio que eu diria que marca um desfecho ótimo pra obra, dá aquela hype pra próxima temporada, porque não tem como você não tá hypado pra aquela temporada que vai vir, é a última temporada, é uma temporada que vai ter muitas coisas diferentes, muitas pessoas vão ficar bravas com ela, muitas pessoas não vão ficar, mas não podemos entrar em detalhes, senão vira um grande, gigantesco spoiler, mas eu ainda vou comentar um pouquinho disso no vídeo, então já fique ligado aí que você pode tomar um spoiler meio que indireto, ou talvez não seja um spoiler, seja mais uma dedução minha. Para todo caso, foi uma ótima temporada, na minha opinião, melhor temporada de Shingeki no Kyojin, tivemos várias informações legais, a gente soube a origem de tudo, a gente teve um arco político meio sem graça, meio chato, mas a parte 2 compensou com uma cena épica, com mortes emocionantes, com cenas engraçadas, com pitadas
bem pitadinhas de romance. E foi isso, pra mim, Shingeki no Kyojin simplesmente incrível, como faz com as temporadas anteriores, primeira, segunda, mas nessa temporada eles conseguiram fazer meio que uma temporada completa, diferente das outras duas. Eles conseguiram juntar ação com informação. Para todo caso, as duas temporadas seguiram o ritmo de mistério e essa foi mais de revelações. Eu gostei da parte que foi explicado sobre a duração de vida de quem possui o poder dos 9 titãs, ou seja, Armin e Eren têm prazo de vida somente de mais 13 anos, o Eren no caso 8, Armin no caso 13, porque ele recém virou titã. Foi bacana isso, foi uma cena bem interessante eu diria. E tivemos, entre várias outras cenas, a gente teve agora o Eren, digamos que tendo mais memórias após ele ter encostado na mão da Historia. A gente viu o que aconteceu naquela camada de gelo, que foi a parte lá da terceira temporada, a parte 1, que a gente viu lá o Grisha falando com a rainha lá, ou com o rei das muralhas, sobre o que aconteceria com a Muralha Maria, que tipo, ela deixou que a muralha fosse infestada pelos titãs, ela sabia o que aconteceria, isso causou a raiva do protagonista, provavelmente isso que vai incitar uma vontade dele fazer o que ele vai fazer na próxima temporada. Pra todo caso, a gente viu que ele mudou muito a personalidade dele por conta dessas experiências, dessas memórias que ele teve. Então foi algo bem interessante, que eu achei que foi uma temporada completa, porque apresentou muita coisa legal e nesse final tocou muito no que o protagonista vai fazer. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque tem a ver com aquele teaser de 15 segundos da última temporada. Então, Haru Senpai, o que podemos esperar para uma próxima temporada de Shingeki no Kyojin, a última temporada? Nos diga! Então, Waga no Kohai Tachi, o que podemos esperar? Pelo teaser de 15 segundos, vamos nos basear nesse teaser porque é a prova que a gente mais tem e é dedução, não spoilers. Lembrando que a gente já tem trauma porque todo mundo dá spoiler de Shingeki no Kyojin. Então vamos só deduzir o que o teaser de 15 segundos nos mostrou, que é o que a gente pode esperar para uma próxima temporada. Lembrando, foi um teaser de 15 segundos, deixando isso bem claro. A gente não teve uma amostra de como vai ser a animação, por conta que o estúdio vai ser mudado, não foi anunciado como vai ser, então foi só uma frase da Mikasa implorando, falando Eren Onegai Kaitekite, falando para ele voltar, e mostra a cena do protagonista meio que mais velho, mais maduro, mais frio, digamos, e com uma barba e meio que uma cela. É isso que dá para interpretar dessa cena. E o que podemos deduzir? Que o Eren mais uma vez fez uma burrada. Nada mais, nada menos. Típico do protagonista de Shingeki no Kyojin. A gente pode interpretar que ele já estava inseguro, ele já estava tomando uma decisão de liberdade. Pode ser que ele tenha ido para algum local, pode ser que ele faça uma viagem, uma missão escondida, pode ser que ele se infiltre em algum lugar, como o reino de Marley, pode ser algo do tipo. O que a gente pode deduzir é que ele foi para algum local e que todos estão meio que inseguros, meio que querendo que ele volte, digamos que para as muralhas, para o reconhecimento ou para todos ali. E para a alegria de muitos, ou para a tristeza de vários como eu, eles modificam de volta o design, ou em específico o cabelo da Mikasa. Provavelmente já mostra como vai ser o traço da animação, pelo que a gente viu desse teaser, mas não dá pra falar que realmente vai ser assim. A gente viu que o cabelo dela, pelo que aparenta, ficou mais curto, e isso é algo meio que triste, porque querendo ou não, o cabelo dela já era bom. Lembra da primeira temporada de Shingeki, que era um cabelão longo, daí ela cortou porque o Eren falou pra ela cortar, daí a gente viu que ela ficou naquele estilo, que ficou um cabelo bonito, que ficava meio que pose wife, atraente, e daí eles vão e me cortam o cabelo pra mais curto ainda. A gente sabe que tem aquela simbologia lá do Japão, que normalmente quando sofre uma desilusão amorosa, as mulheres cortam o cabelo, só que tipo, a gente não sabe se é bem isso, se é por esse motivo que ela cortou, só que mesmo assim não era motivo, querendo ou não, foi meio triste eles terem feito isso de volta no design da personagem. Ela já tava com um cabelo bom, ela já tava com um design bom, não tinha por que mudar isso. Só que a gente viu que não foi só ela que mudou o visual dela. Se a gente for dar uma procurada ou olhar bem a imagem, a gente vê que o Levi também tá bem diferente, pelo menos o cabelo dele, pelo que aparenta. A gente também vê que nesse teaser que mostra pelo menos os traços, o design dos personagens, a gente vê que o equipamento deles mudaram, provavelmente é um equipamento diferente que eles vão usar, utilizando mais do metal, um tipo de metal diferente, é uma outra arma pelo que aparenta ser, pelo que dá pra ver, mas a gente só vai saber nisso em próximos teasers ou na próxima temporada. Para todo caso, a gente deduz, como eu disse, essa parte do Eren, do que ele fez, a gente viu que mudaram mais a Mikasa, ela continua sendo nossa waifu, bonita, mais maravilhosa, mas ela era uma das personagens que não precisava mudar o design dela. Mas veremos como será o design do Armin, não é mesmo? Eu espero que o Armin tenha um design, digamos que mais maduro, mais experiente, eu acho que o design dele vai ser legal.
Para todo caso, eu só falei desses que são os personagens que eu considero mais queridos, na minha opinião, e talvez por parte dos fãs. Mas então era isso que eu queria falar sobre Shingeki no Kyojin, eles lançando mais teasers ou trailers mais longos, daí a gente conversa, ou quando lançar a nova temporada. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Shingeki no Kyojin, mata, né?